Estamos aqui com mais um Patruscast, um podcast da Patrus Transportes. Estamos aqui com o Jefferson, nosso diretor de TI, um homem da transformação digital. Jefferson, conta para nós um pouquinho da sua carreira, conta da sua experiência, como é que você conectou a Patrus e como você é um homem de tecnologia. Maravilha. Primeiramente, prazer e uma honra estar aqui, ser convidado para participar desse podcast. Quando eu estava namorando aqui em Viva Patrus, eu maratonei para conhecer as histórias dos funcionários. Maratonei. O que é isso? Assisti na sequência. Você assistiu vários? Vários. E aí? Me impressionou demais, porque eu consegui ver os depoimentos das pessoas, o quanto elas se identificam com a empresa, o quanto a empresa as acolheu, o quanto que essa empresa é diferenciada. Eu vou comentar um pouco aqui hoje no podcast. Eu sou mais velho, tinha 4 filhos, eu tenho 3 irmãos. Meu pai e minha mãe só tinham um curso fundamental, até a 4ª série. Mas meu pai ele tinha uma visão muito avançada e ele sempre me incentivou a fazer diferente da história que a gente tinha na família. Tanto é que eu fui o primeiro, tanto do lado da mãe quanto do pai, a ter um curso superior. E meu pai, ele era operário de uma companhia nessa pequena cidade que essa companhia fechou. Ele fez alguns empréstimos e comprou um caminhão usado, 11, 13, trocado, para poder retomar a vida quando a empresa fechou. A minha vida foi fundamentada e financiada através do meu pai nas estradas de Minas Gerais, transportando minério, areia. Por isso eu dei muito valor, esse esforço e esse desejo que ele sempre teve de fazer com que os filhos conseguissem um futuro diferente. Eu tenho na minha sala um caminhão que meu pai me deu quando eu tinha 5 anos de idade, um caminhão de madeira que ele fez junto com um amigo. E hoje ele está no acrílico na minha sala em homenagem a essa história que ele me ajudou a trilhar. Então meu pai, ele sempre me incentivou bastante, mesmo sem condições, pagou inglês para mim. Isso me ajudou muito a fazer o vestibular, passar na faculdade, conseguir o crédito educativo, o FIES de hoje, o crédito educativo da época. E com esse empenho todo que ele tinha, virando noites nas estradas, eu nunca cogitei em fazer nada diferente que não fosse me esforçar, estudar profundamente. Quando eu me formei, eu recebi o prêmio de melhor aluno da escola, e eu lembro até hoje do meu pai e da minha mãe na primeira fila ali chorando, durante o período de faculdade ali como um trainee, numa empresa do setor automotivo, onde eu fiz minha carreira durante 27 anos. Cheguei a ser o CIO do banco desse grupo. Fundamos uma startup de mobilidade, eu fui o head de TI paralelamente do banco e dessa startup de mobilidade de veículo por assinatura. E foram 27 anos de muito aprendizado, passei por várias empresas desse grupo e sou muito grato. Depois passei alguns anos também no setor de saúde, numa outra oportunidade na diretoria de tecnologia, e fui abençoado por um convite da Patrus em 2025 para assumir aqui a diretoria de TI. Estou numa equipe hoje que eu admiro profundamente, é um time que joga junto, que trabalha junto, e isso eu atribuo muito aos valores familiares que a família Patrus prega e executa no dia a dia aqui da empresa. Muito bom. Então, ficou claro a importância da família, a importância do seu pai, da educação, de investir na educação. Todo mundo vê que você tem muito equilíbrio, tem muita formação, que você tem berço, consequentemente, conseguiu ter uma trajetória super bacana no segmento de TI. Conta um pouquinho mais da tecnologia, já que você é um homem de transformação. Em cada uma dessas etapas, sempre foram momentos de buscar disrupção, que as empresas têm que se reinventar no decorrer do tempo. Então, peguei desde o mainframe, que são as tecnologias mais antigas, aí depois a parte da internet, a parte dos aplicativos móveis, e nada disso veio pronto da faculdade. Esse foco em buscar conhecimento e estudar é um conselho até que eu dou para todo mundo que gosta da área de tecnologia. A premissa é: estudem frequentemente. Me dediquei a alguns MBAs, a mestrado também, numa oportunidade que eu tive numa faculdade italiana, e aí eu consegui juntar tanto a visão de tecnologia quanto a visão de gestão. Estudar é uma constante. Até hoje eu gosto de estudar línguas, inglês, italiano. Eu acho que é o que nos retroalimenta. E falando de tecnologia, o que a gente tem que buscar, e é uma frase até que você usa muito, é buscar desbravar, buscar ser o pirata, como você sempre coloca. A gente sabe que
Não devemos aplicar tecnologia por aplicar, mas sim conseguir entender como ela pode alavancar o negócio das organizações. E isso foi um dos fatores de poder fazer a diferença por onde passei. Tenho muito orgulho em dizer que em cada uma dessas organizações, buscar o novo, trazer um risco, mas o risco de ficar estagnado ele é maior. Tem uma frase, né, que fala que mudar é difícil, não mudar é fatal. A tecnologia, ela é uma missão que está ali focada na estratégia da organização. A tecnologia, há muitos anos, ela não é mais uma área de suporte. Ela é uma área que está ali junto para construir com o negócio o futuro das organizações. Na sua carreira, conta para nós um projeto diferenciado que você participou. Vou escolher um que foi um desafiador de todos os aspectos, né, familiar e profissional. A montagem de uma fábrica do zero, é óbvio que com um time muito grande, várias competências de engenharia, de industrial e de tecnologia. E eu tive a honra de ser convidado para gerenciar a implantação dos projetos de tecnologia dessa fábrica. Então foram 3 anos para sair da terraplanagem e montar data center, fazer a instalação dos sistemas, seja os sistemas locais, seja os sistemas internacionais, que era uma multinacional, telecomunicações, eram mais de 95 projetos paralelos, um desafio de prazo extremo. Hoje nessa fábrica, inclusive, no mural lá das pessoas, né, que participaram da construção, tem uma fotinha minha lá, né, que me deixa muito orgulhoso. Parecia impossível, mas com garra, com determinação e principalmente com pessoas que entregam com coração, as coisas acontecem. Então esse foi um projeto que eu tenho muito orgulho de citar. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a Patrus. Vamos lá. Como é que você vai transformar a Patrus numa grande startup? Olha, pergunta de milhões, né? Mas a Patrus, ela é referência aí no setor para muitas questões de tecnologia. Não é um mato alto para cortar, nós temos muita coisa para fazer, mas já tem uma grande estabilidade, uma grande qualidade. Mas aqui a gente tem que trabalhar numa linha de fazer com que o que a gente opera há muitos anos possa ser alavancado pela tecnologia. A ideia é buscar inovação em cada tipo de função, seja automatizando processos, seja criando novos produtos. Quando você falou de startup, por que não, né, produzir um produto digital que pode servir não só para a Patrus, mas para outros segmentos também. A gente tem um trabalho, né, que está sendo feito pela Patrus inteira, pelos seus 3.300 funcionários, que é um programa de inovação, onde a gente conseguiu trazer a área de negócio para a mesa e buscar problemas reais, dores reais, e criamos um programa de empreendedorismo aqui, chamado Inova Patrus, que está sendo o direcionador dessa transformação que você menciona. Então a gente tem frentes ligadas na operação, ligadas a comercial, ao financeiro, a novos negócios, ao RH, ao ESG. Temos diversos projetos, né, que foram fomentados, alguns já estão na reta final e vão trazer com certeza um diferencial, porque a ideia é, todo projeto ele tem que ter, obviamente, inovação, mas ele tem que ter retorno de investimento. Perfeito. Sintetizando o que você disse, investir em tecnologia tem que trazer retorno. Esse é o ponto principal. Investir em tecnologia tem que trazer retorno. E não é fácil. Não é fácil. Qual é o grande desafio que você tem na TI da Patrus hoje? A TI da Patrus, apesar de ser bastante estável e robusta e ter um time campeão, ter um time longevo, né? Tem pessoas na equipe que têm 30 anos de Patrus, 20 anos de Patrus, então tem um conhecimento de negócio fantástico. E a gente tem que evoluir, né? Transformar o processo sem estragar esse passado, né? Esse passado que trouxe a Patrus até onde ela está, e isso é muito respeitado. Nós temos aí grandes oportunidades. A gente tem ainda processos que a gente pode trazer mais eficiência, trazer mais evolução, para que a gente dê uma experiência diferenciada, seja para o funcionário, seja para o nosso agregado, né, para o motorista, seja para o nosso cliente final. O cliente não precisa saber quais tecnologias a gente está usando, mas ele tem que perceber na sua experiência no dia a dia conosco que nós temos esse diferencial. Então o desafio é transformar o que é bom em algo ainda melhor. Não é um desafio simples. Jeff, você é um grande professor. Já que você é um professor, o que você dá de recomendação para os jovens que estão começando a carreira? Não deixar de estudar, não deixar de buscar conhecimento. Deixem as redes sociais de lado, deixem de rolar feed e passem a usar o momento de vocês para poder
buscar conhecimento, porque isso é que faz a diferença na vida de todo profissional. E a outra coisa é cuidar da saúde física, mental e espiritual. O equilíbrio dessas três coisas é fundamental. Jefferson, conta para nós um arrependimento que possa servir de orientação ou de inspiração para quem está assistindo. E pode ser que uma pessoa que esteja assistindo consiga seguir a sua orientação. Vamos lá. Já que você é um homem sábio. Felizmente, acho que eu sou um homem abençoado. Eu tive muito êxito, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Mas, refletindo nessa pergunta, que é uma pergunta importante, acontece da gente se distanciar de quem é importante para a gente, de quem precisa estar perto. E eu morei um tempo, né, fora da cidade ali dos meus pais, e teve períodos que a gente ficava muito tempo, né, sem se falar, às vezes uma ligação ou outra. Hoje eu tenho a alegria de ter a minha mãe, mas eu já não tenho mais o meu pai. E eu fico pensando como é que eu poderia ter passado mais tempo com ele. Então, família, esposa, filhos são importantes e a gente muito facilmente pode ser pego por essa armadilha de ficar distante desse que é a razão da nossa vida. Então acho que esse ponto a gente tem que tomar cuidado, porque é muito fácil de se distanciar. Muito bom, muito bom. Vamos lá, um sonho. Um sonho. Eu tenho 3 pontos que eu considero sonhos. O primeiro deles, que é construir uma família íntegra, unida, né, como a que eu e minhas irmãs fomos criados. Eu consegui, mas esse sonho eu continuo perseguindo, porque a gente tem que cuidar disso no dia a dia. O outro é de conseguir fazer a diferença, me destacar nas missões que a vida me deu. E esse também eu considero que eu tenho realizado, mas que me move todos os dias para continuar fazendo essa diferença, tendo essa satisfação pessoal de conseguir sempre estar um passo à frente dos meus objetivos. E o terceiro, né, que esse eu trabalho o tempo todo, é para deixar um legado de experiência, de exemplo para minhas filhas, né, para minha esposa, para minha família, e também um legado financeiro, né, para o qual a gente trabalha, né, incessantemente aí no dia a dia. Muito bom, Jefferson. Vamos lá, uma pergunta aqui para o Marco Antônio. Marco Antônio, você como grande empresário, esse momento que a gente está vivendo no mercado, onde tem muitos novos entrantes, um mercado desafiador, uma competição cada vez maior, eu queria entender como é que você e o Marcelo enxergam, como continuar fazendo da Patrus essa potência, para ela ser ainda diferenciada em relação a esse mercado que está globalizado agora, né, com chineses chegando no Brasil. Eu acho que tem que, como dizia Guimarães Rosa, coragem. Mas o ponto fundamental é ter um time bom que ajuda a gente a enfrentar os desafios. Tem dificuldades. Não podemos ter medo de desafios. Se você tem medo de enfrentar as dificuldades, você não vai conseguir evoluir. O que eu sei é o seguinte: no tempo passado, eu nunca podia imaginar que chegaria onde chegamos. Ou seja, se acreditar no futuro, se plantar, se investir, se tiver garra, determinação, eu tenho certeza que daqui a 10 anos nós vamos estar num ponto muito melhor do que nós estamos hoje. É isso aí. Obrigado pela pergunta, Jefferson. Obrigado pela sua experiência de vida. Muito bacana tê-lo no nosso time. Tenho certeza que você tem condições de fazer a nossa transformação digital. Boa sorte na sua missão. Então, chegamos ao final do nosso Patruscast. Já temos vários candidatos, temos vários episódios pela frente. Muito obrigado a todos e até o próximo Patruscast. Gostaria muito de agradecer a você e ao Marcelo pela oportunidade e também ao meu time. Tudo o que eu comentei aqui rapidamente, né, só é possível com o engajamento e com a determinação que eles têm. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e muita gratidão. Um grande abraço, obrigado pelo convite, Marco. É isso aí. Tamo junto, Jefferson. Muito obrigado. Valeu.